Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 7 de agosto de 2017. Mas hoje eu tô com o nariz um pouquinho congestionado, então minha voz vai ficar um pouco estranha, tá? Mas dá pra entender, né? Então, amados, hoje o Senhor me mandou falar a respeito de frutos. Colher frutos para Deus, né? Ou seja, pregar o Evangelho. Não que eu seja mega expert nesse assunto, amados, mas eu vivi algumas experiências, eu passei por algumas coisas difíceis e algumas coisas que eu aprendi talvez sejam úteis para vocês, talvez ajudem em alguma coisa. Sempre que eu vou buscar a palavra, eu vou pesquisar, eu também acabo aprendendo algumas coisas, né? Quando eu tô pregando para vocês, eu também estou pregando para mim, eu acabo aprendendo várias coisas. Então, amados, todos nós já passamos por essa experiência de quando a gente se converte verdadeiramente, a gente é cheio de um fogo ardente no nosso coração e a gente sai ansioso para estar passando essa palavra para as pessoas que nós amamos. Quando a gente descobre um grande tesouro, a gente quer compartilhar aquilo que a gente descobriu com o próximo, certo? É uma coisa natural, uma reação natural. Amados, eu aceitei a Jesus quando eu era muito criança, mas eu considero que eu me converti verdadeiramente há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Que a palavra conversão significa mudança de direção. Então, às vezes, a gente é de Jesus, mas a gente não é verdadeiramente convertido. O dia que eu me converti, que eu entendi qual era o propósito de Deus, eu entendi o que significava a vida eterna, sabe, amados? Que eu parei de viver para esse mundo, eu fui cheia de uma ansiedade, de um anseio de estar passando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu descobri como um grande tesouro, tá passando para as pessoas que eu amo. E todos ao meu redor. E aí, amados, eu tomei posse da palavra que fala: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que, amados, o Senhor Jesus nos disse que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Então, amados, muitas vezes a gente precisa de sabedoria para estar passando a palavra do Senhor. E isso é algo que a gente não adquire assim de um minuto para o outro, a gente tem que buscar da parte de Deus. Amados, o Senhor me revelou por sonhos que agora nós estamos vivendo um tempo em que os frutos que nos restam são muito duros de consumir, sabe? São aquelas frutas de casca grossa, difíceis de abrir. E para a gente estar trazendo a salvação para as pessoas é cada vez mais difícil porque os corações são muito endurecidos, sabe, amados? E não é culpa das pessoas, na verdade. Algumas vezes já aconteceu de eu estar passando a palavra e a pessoa fala assim: ah, mas eu não quero ser como eles. Eu não quero ser como essas pessoas. E eu pegava e me colocava no lugar da pessoa e pensava: poxa, vendo do ponto de vista dele, eu também não quero. Por quê, amados? Porque Satanás trabalhou muito nesses últimos tempos para estar distorcendo a imagem do evangelho. Você sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tem uma grande quantidade de escândalos acontecendo ao nosso redor que tem sido uma grande vergonha para Cristo e para nós que somos chamados, né? Então, de certa forma, as pessoas têm razão na dureza do coração delas, tem porquê, né? Elas se escandalizam com muitas coisas que estão ao nosso redor. E para que a gente realmente consiga salvar essas almas, a gente precisa passar para a pessoa algo diferente, sabe? A gente precisa mostrar para o mundo que nós somos diferentes, não estamos seguindo apenas uma religião. Nós temos o amor de Cristo no nosso coração e a presença do Espírito Santo. E somos realmente embaixadores de Cristo nesse mundo. Somos representantes de Deus. Não somos qualquer pessoa, somos filhos de Deus. Só que isso, amados, a gente não vai convencer a pessoa da boca para fora, apenas com as nossas palavras, sabe? A gente tem que mostrar algo mais. Algo que vem do poder de Deus, amados.
E isso a gente não alcança sem preparo espiritual, sem sabedoria. A coisa mais sábia que a gente pode pedir para Deus é sabedoria, sabia? Porque com a sabedoria a gente comete muito menos erros, amados, e a gente sofre muito menos. Amados, eu lembro que eu saí da minha ânsia de querer passar a palavra para as pessoas e cometi uma porção de erros e sofri muito, sabe? Mas eu aguentava duramente, achando que era para ser assim mesmo. Até que um dia eu tive um sonho, sabe? Eu sonhei que eu estava andando descalça e o chão estava cheio de uns objetos que pareciam esses ouriços do mar, sabe? Que tem esses espinhos. E eu ia pisando neles e o meu pé foi ficando todo ferido, inchado, vermelho, inflamado. E era feridas muito dolorosas, sabe, mas eu ia andando assim mesmo, porque eu achava que era assim que tinha que ser. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim: "Mãe, eu não aguento mais sentir tanta dor. Eu não aguento todo esse sofrimento." E ela falou assim para mim: "Deixa eu ver seu pé." Ela pegou meu pé e ela pegou, abriu um pote de mel e começou a passar o mel nas feridas do meu pé. E na medida que ela foi passando esse mel, foi cicatrizando e foi curando. E aí acabou o sonho, eu acordei. E aí eu fui procurar minha mãe realmente, né, e perguntar para ela se ela teria alguma ideia do que significava. Ela falou para mim: "Mel, na linguagem bíblica, é sabedoria. Então, tá te faltando sabedoria. Você tá se ferindo por falta de sabedoria." E amados, o sapato é o nosso preparo, certo? Para a gente andar no solo, a gente precisa ter um calçado adequado, porque senão a gente machuca o pé mesmo. E para cada solo que a gente anda, tem um tipo de sapato mais adequado. Você tá na lama, você usa uma bota, você tá na beira do mar, você vai usar um chinelo. Cada lugar que você vai, você usa um sapato diferente. E o cristão tem que estar preparado, certo? A gente tem que ter preparo, amados. E esse preparo acontece de que maneira? Ele vai acontecer no silêncio do nosso quarto, com as portas fechadas, como fala na Bíblia, né? Em que a gente deve entrar no nosso quarto e fechar a porta. E é assim que a gente se prepara para pregar o Evangelho, amados. A preparação vem de dentro para fora, sabe? Não adianta apenas ter a palavra e sair falando. A gente precisa ter o conteúdo, a gente precisa ser aquilo que a gente fala. Não basta só a gente falar. Porque se a gente não tiver realmente a transformação de dentro para fora, vão ser só palavras na vida das pessoas. Um fato curioso é que essa semana eu estava conversando com o irmão e a gente estava falando exatamente isso, da questão do preparo para a pregação, né? Esse preparo começa em forma de oração, sabe, amados? Eu lembro que eu li um livro uns anos atrás e esse livro se chama A História do Avivamento da Argentina. Amados, o avivamento da Argentina foi algo tremendo, tremendo, que envolveu o país inteiro. Milhões de pessoas se converteram. Até o próprio Perón chegou a ser curado de uma enfermidade que ele tinha. E esse avivamento ele começou através de uma única pessoa. Essa pessoa era eu não me lembro o nome agora do rapaz, ele era um pregador, um evangelista, e ele era tipo, servia assim numa faculdade de teologia, se eu não me engano, não lembro qual que era, mas ele tinha alguns superiores, né, acima dele, e a missão dele era sair pregando o evangelho nas cidades e tal. E, amados, ele pegava, saía, pregava o evangelho e nada acontecia. Então ele dizia: bom, acho que essas pessoas são muito endurecidas, né, então elas não estão abertas ao evangelho, então o problema eram as pessoas, e ele mudava de cidade. Quando ele chegava na próxima cidade, ele fazia a mesma coisa e todo o processo se repetia, amados. Depois de algum tempo que ele estava fazendo isso e sem nenhum resultado, ele começou a chegar à conclusão de que talvez o problema não fosse as pessoas, talvez o problema fosse ele mesmo, talvez o problema fosse falta de preparo espiritual, fosse falta de unção. Então ele tomou uma decisão.
ele se fechou no quarto e ele disse para Deus que ele não ia sair de lá enquanto Deus não desse instruções para ele do que ele devia fazer e não desse a unção necessária para ele pregar o evangelho. Então, amados, ele ficava lá o dia todo só orando, e ele fez isso, amados, por 8 meses seguidos. Durante esses 8 meses ele clamou ao Senhor e fez jejuns e orações. Inclusive ele começou a ser criticado, né, pelos seus superiores, porque ele estava gerando gastos ali, e ele não estava fazendo o trabalho dele, que era sair pregando o evangelho. E eles achavam que ele estava fazendo nada, que ele estava perdendo tempo. As pessoas não consideram a oração como sendo uma arma de pregação, amados. Então, ele passou 8 meses fazendo isso. Em alguns momentos ele pensou em desistir, mas acabou voltando atrás e continuou. Até que depois de 8 meses, um belo dia, ele escutou a voz audível de Deus no quarto dele. Eu não lembro qual foi a frase que Deus disse especificamente, mas uma coisa que Deus falou deu uma instrução para ele de uma coisa que ele deveria fazer. Deus disse para ele assim: monta um grupo de oração, e esse grupo as pessoas devem orar por 4 horas seguidas. Eu não lembro se era todo dia ou se era algumas vezes por semana. E quem não tiver a fim de vir, ou que não puder vir às 4 horas, que não venha. Então, ele pegou e saiu colocando panfletos e convocando as pessoas. Amados, sabe quantas pessoas vieram na reunião? 4 pessoas. Apenas 4 pessoas. Era um casal, se eu não me engano, uma dona de casa e mais uma pessoa, um rapaz. Não veio nenhum pastor, nenhum ministro, nenhuma pessoa importante. Eram pessoas simples mesmo. Não eram pessoas batizadas no Espírito Santo, eram só pessoas que desejavam alguma coisa mais de Deus. E eles começaram a orar 4 horas. No fim do dia, né, depois que as pessoas saíam do trabalho, iam para lá e oravam durante 4 horas. E oravam 4 horas e nada acontecia. E ele falava para as pessoas assim: vocês estão sentindo algo diferente? Uma percepção diferente, alguma coisa? E tinha uma moça que dizia assim: me veio um desejo de chegar e bater a mão em cima daquela mesa. Tinha uma mesa de madeira lá. E aí ele falava pra ela: vai lá e bate a mão em cima da mesa. Ela falava: não vou pagar esse mico, né? E ela não tinha coragem. Aí no próxima reunião a mesma coisa, e isso foi se repetindo por várias vezes, até que um dia o evangelista falou pra ela: não, você precisa ir lá e fazer isso que Deus tá mandando. E aí, com muita dificuldade, ela foi. Amados, quando ela bateu a mão em cima da mesa, veio um vento do céu, como um estrondo, invadiu o local e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Amados, por que o Senhor quis que ela batesse a mão na mesa? É uma coisa boba, né? Porque o Senhor queria treinar a obediência dela. Às vezes o Senhor pede pra gente fazer coisas que não fazem muito sentido, mas nós temos que ser obedientes, sabe, amados? Então, a partir daquele dia, a reunião começou a pegar fogo, e muitas pessoas começaram a vir, porque ouviram falar que estava acontecendo alguma coisa, e vários irmãos começaram a vir e começou a encher a reunião. E aí, amados, começou um avivamento. Muitas pessoas começaram a ser curadas, vários dons começaram a se manifestar, e isso começou a pipocar pelo país inteiro. Em outros lugares do país, pessoas começaram a se reunir também, e outras reuniões começaram a ser criadas. E isso atingiu uma proporção nacional, amados, que chegava a ter estádios inteiros de pessoas que vinham para participar de reuniões e para verem o poder de Deus se manifestando, gente. Foi uma coisa assim tremenda, tremenda, e tudo começou com a oração do pregador. Então, amados, por que eu estou contando isso? Porque eu e você, nós temos poder nas nossas mãos de fazer muita, muita diferença, mais do que a gente imagina.
E isso começa no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Não adianta muitas vezes a gente sair por aí falando e sem estar preparado, sem ter um conteúdo, sabe, amados? Muitas vezes, aquilo que a gente tem que fazer não é exatamente o que faz sentido. A gente tem que ter relacionamento com Deus para saber o que a gente deve falar, saber o que a gente deve fazer. Eu lembro que depois que eu tive o sonho do negócio do mel, eu comecei a buscar a sabedoria de Deus, sabe? Passei por tanto sofrimento, sabe, amados? Eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu não vou abrir a minha boca para falar nada, a não ser que o Senhor diga para eu falar. E se por um acaso eu for falar e eu estiver dizendo algo que não deveria, que o Senhor tape a minha boca. E a partir desse dia, amados, sempre que eu começava a dizer alguma coisa que não era adequada, a minha garganta começava a secar. Eu ia perdendo as minhas forças e eu não conseguia falar. E aí eu comecei a perceber que quando isso acontecia, era melhor eu parar de falar. Porque eu ia dizer algo que não ia ser positivo para a pessoa, mesmo que fizesse sentido. Porque Deus sabe o que está no coração da pessoa, sabe, amados? E eu não sabia, mas isso aí é o dom da sabedoria. Recebi o dom da sabedoria. Então, eu comecei a falar apenas aquilo que o Senhor permitia. E comecei a interceder por certas pessoas. E eu intercedia, às vezes sem dizer nada para a pessoa, mas o Senhor preparava o momento. Às vezes ele me mostrava através de sonhos e visões algo que eu devia falar, ou às vezes algo a respeito da vida daquela pessoa que às vezes a pessoa não tinha contado para ninguém. E quando chegava o momento de eu estar pregando o evangelho, amados, eu estava devidamente armada. Eu sabia o que eu devia falar. Estava preparada, sabe, amados? E o impacto que tinha a minha palavra era muito mais forte do que se eu tivesse falado sem me preparar. É a diferença entre você dar um tiro certeiro ou você sair atirando para todos os lados, você entende, amado? Então vamos supor assim, vou dar um exemplo. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, sabia que Deus é Pai? É uma palavra muito bonita, né, amados? Deus é Pai, é maravilhoso. Mas de repente aquela pessoa teve um pai terrível. Um pai que batia na mãe, um pai bêbado, alguma situação difícil. E de repente essa palavra ela pode não trazer paz para a pessoa. De repente isso pode trazer às vezes até uma impressão ruim a respeito de Deus. Então, amados, a palavra certa Deus sabe qual que é. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que não são aquilo que elas estão pensando, não é aquilo exatamente que está no coração. Eu lembro que eu li um livro uma vez, e esse livro o rapaz contava um testemunho interessante. Ele trabalhava numa fábrica, e nessa fábrica tinha uma moça, e ela era muito depravada, uma moça assim, muito mundana, e ela debochava muito de tudo que ele falava a respeito de Deus. Ela ria muito dele, zombava, mas ele persistia e tal. Até que um dia surgiu a oportunidade para ele estar dando uma carona para ela de moto. E quando ele estava sozinho com ela, ele percebeu que era uma boa oportunidade para ele estar pregando o evangelho para ela. Só que quando ele começou a abrir a boca dele, o Senhor disse: não diga nada, apenas aprecie a paisagem. Ele achou que isso não fazia sentido, por que o Senhor ia pedir para ele não pregar o evangelho? Mas ele resolveu obedecer e ficou quieto, apenas apreciando a paisagem. E aí, alguns dias depois, quando ele chegou no trabalho, aquela moça estava com uma cara de choro. Ele perguntou para ela o que tinha acontecido e ela falou assim para ele: sabe aquele dia que você me deu carona? Ele sim. Ela falou: então, eu tinha certeza que você ia começar a falar de Jesus para mim e eu já estava me preparando para me defender, mas você não falou nada. E eu comecei a pensar que eu sou uma pessoa tão terrível, eu tô tão perdida que até você desistiu de mim. E aí ela começou a chorar e falou assim: não desiste de mim.
sabe, amados? E aquele foi o momento da salvação da moça, em que ela entregou a vida para Jesus. Então, a estratégia que Deus usou nesse momento foi justamente não falar nada. Então, amados, a gente tem que estar sintonizado com Deus para saber qual é a vontade dele e o que é sábio fazer naquele determinado momento, sabe, amados? A sabedoria é algo que nos auxilia demais, porque sem sabedoria a gente faz tanta, mas tanta besteira, amados. Então, fica o meu conselho para vocês. Peçam sabedoria a Deus. A Bíblia fala que a gente deve pedir sem duvidar. E muitas vezes a coisa mais sábia a fazer é estar buscando em oração a salvação das pessoas. Às vezes Deus vai te usar, mas Ele pode estar usando alguma outra pessoa também. Amados, em Tiago 2,18 está escrito: Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amados, a fé produz obras. E a fé a gente adquire buscando a Deus, sabe? Se enchendo do Espírito Santo, clamando ao Senhor. E é assim que a gente acaba fazendo boas obras, sabe, amados? Eu sempre gosto de lembrar do fato de que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Vocês imaginam que do seu nascimento até os 30 anos, Jesus esteve se preparando, porque ninguém tinha ouvido falar dele antes disso. Quando ele começou preparado. Então, amados, vamos nos preparar, vamos nos fechar no nosso quarto, começar a orar. Não estou dizendo para você que você não deve pregar o evangelho, bem pelo contrário, você deve fazer sim, mas a gente deve fazer isso estando respaldado com fé, com o poder de Deus e com busca, oração e jejum, amados, porque senão a nossa palavra vai ser vã, a gente não vai ter conteúdo para estar passando para as pessoas. E é isso que eu tenho para falar, amados. É essa palavra que o Senhor pediu para eu passar. E vamos ver qual que vai ser a próxima palavra que ele vai ter, né? Então, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.